Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Café com Sinceridade. Iniciando nesse novo espaço, eu quero convidar todos vocês para saborear esse momento juntinho comigo. E o tema de hoje é sobre a alienação parental, que é nada mais, nada menos que uma interferência psicológica na criança ou no adolescente, que interfere na sua vida pessoal, principalmente com a relação com o seu genitor, pai ou mãe. E isso acarreta em dificuldades em vários setores da vida dessa criança. Então, eu acredito que zelar pelo bem mais precioso que é o nosso filho, sem pensar em nós mesmos, sem sermos egoístas, isso vai acarretar, né, no crescimento dessa criança e no desenvolvimento da adolescência, um ser humano mais confiante, cheio mais de autocontrole sobre os seus sentimentos, e com isso vai gerar uma união entre pai, mãe, familiares, que pode ajudar nesse crescimento pessoal dessa criança. A gente vê, né, por aí que muitos pais eles não pensam no bem-estar, às vezes por não ter maturidade suficiente sobre os próprios sentimentos, né, acabam fazendo uma mistura de, como posso dizer, de contradições sobre como fazer as escolhas certas para que essa criança ela possa ter um desenvolvimento saudável. Com esse distanciamento entre pai e filho, gera várias questões de afetividade bem complicado de se desenvolver durante a relação quando ainda é criança, que vai para a adolescência. Fica mais complicado de ter aquele contato físico quando não se tem a maturidade, às vezes, de um dos genitores fazer essa união entre os dois. E com isso, da parte da criança gera medo, hostilidade e muitas vezes incompreensão de saber se realmente aquele sentimento que ela sente é verdadeiro ou falso. Então, a alienação parental, ela também afeta outros membros da família, né, como avós, tios, que dificulta, muitas das vezes, essa relação para que ela seja saudável. E então, para falar mais a respeito, né, sobre o assunto, eu convidei uma advogada que entende do assunto, a advogada Roberta, para falar com propriedade sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Eu me chamo Roberta, tenho 23 anos, sou bacharel em Direito, atualmente trabalho no escritório Diniz Advogados e Associados. Desde já gostaria de agradecer a Jaqueline pelo espaço cedido para falar de um tema tão importante que é a alienação parental. Como funciona a Lei de Alienação Parental? A Lei 12.318 de 2010 foi criada para combater a alienação parental contra crianças e adolescentes, que é exatamente quando um dos pais interfere na relação com o outro genitor, colocando coisas na cabeça da criança para que venha dificultar o convívio. A lei previne essa prática como um abuso emocional e prevê medidas para combatê-las, garantindo o direito da criança e do adolescente ao ter um convívio saudável com ambos os pais. Caso seja identificada a alienação parental, o juiz pode prever medidas corretivas, como acompanhamento psicológico, multa, aplicação do regime de visitas entre o genitor ou a genitora, ou, em um caso mais grave, a inversão da guarda. Exemplos de alienação parental. A alienação parental pode se expressar de diversas formas, e alguns exemplos deles são falar mal do outro genitor na presença da criança ou fazendo com que a criança tenha uma imagem negativa de tal. Impedir que a criança tenha um contato em relação a videochamada, visitas, fazer falsas alegações para com o outro genitor
falando que o outro genitor não cuida devidamente, não é violento sem ter algum tipo de provas. Criar obstáculos para que o outro genitor não tenha acesso a informações escolares da criança ou do adolescente, informações médicas ou algo de qualquer outra natureza que venha aplicar-se diretamente para com a criança. Todas essas atitudes podem gerar um impacto emocional muito forte na criança, causando insegurança, baixa autoestima e futuramente dificultando os relacionamentos da criança e do adolescente com outras pessoas. Por isso, é fundamental que qualquer indício de alienação parental seja denunciado ao judiciário para que venha ser sempre priorizado o interesse da criança. Se você está passando por algo assim ou conhece alguém que esteja, busque orientação jurídica e psicológica. O direito e a convivência equilibrada entre os pais deve ser sempre preservado. Quero agradecer a participação da advogada Roberta, que aceitou fazer essa belíssima explicação, né? Tirou um pouquinho do seu tempo e fez com que a gente pudesse compreender melhor na parte jurídica sobre esse assunto. Muito obrigada, Roberta. Pesquisando melhor sobre o assunto, eu encontrei um vídeo que mostra o outro lado da moeda, um lado que pouco se fala, que são sobre as mães narcisistas. Isso acontece muito. Acredito que você já tenha ouvido falar em crianças que são usadas como ferramentas de discórdia para prejudicar essa relação que deveria ser saudável entre criança e pai. Ou seja, mães que não aceitam, muitas das vezes, uma separação e juntam todo aquele ódio, todo aquele desconforto, jogando os filhos contra os pais. Nesse momento, você percebe que existe um egoísmo, o egoísmo de não querer que aquele bem mais precioso que você tem na vida, que é o seu filho, seja feliz. Muitas não percebem, mas prejudicam imensamente no desenvolvimento do seu filho. Falando muitas das vezes inverdades que causam feridas que não se curam nunca. Como crianças que são afastadas, muitas das vezes pelo simples fato de o seu ex ter um novo relacionamento. E muitas das vezes colocam essa pessoa que ele está convivendo no momento, como um empecilho de separação. Colocam, muitas das vezes, as madrastas como más. A palavra madrasta, ela é generalizada, né, já o seu significado, né, de madrasta. Então, muitas pessoas generalizam, vê a imagem da atual do seu ex como uma pessoa má. Não vamos entrar em mais detalhes, porque sabemos que cada caso é um caso, né? Mas vamos falar da importância que um pai tem na vida de um filho. Ele gera uma criança mais confiante, mais amorosa, mais feliz. E esse distanciamento, ela atrapalha no seu desenvolvimento pessoal e, com certeza, não fará dele um adulto bem resolvido nas suas questões pessoais. Então, o programa de hoje, eu quis fazer com que todas as pessoas que tenham filhos, que não estejam casados, pensem, tenham maturidade para saber se colocar no lugar do filho e não fazer do filho uma ferramenta de conflitos familiares e muitas das vezes também reforçar o ódio entre a imagem do seu pai ou de uma mãe. E o foco aqui do programa de hoje é fazer com que todas as mães elas tenham uma mente aberta para poder facilitar esse laço tão importante que é você crescer com a presença de um pai. Então, eu quero que o programa ele seja mais hoje como um alerta. Vamos pensar mais nos nossos filhos? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e até o próximo programa. Tchau!